A história de hoje se passa em Araçariguama, uma pequena cidade no estado de São Paulo, onde uma história real, com documentos que a registram, se funde a coisas assustadoras que acontecem na cidade envolvendo lendas de criaturas míticas que atacam seres humanos. O roteiro desse vídeo é baseado em vídeos e textos sobre o assunto. Desde já pedimos o seu like, nos siga nas nossas redes sociais e que assista pelo menos mais um vídeo do canal depois desse. Hoje vamos conhecer o caso de João Prestes Filho, o homem que derreteu. Antes de contar a história em si, é preciso falarmos um pouco sobre a localidade. Tudo se passa no ano de 1946, em Araçariguama, um município no estado de São Paulo, com pouco mais de 20 mil habitantes, de acordo com o censo de 2015. É uma cidade onde já houve grande extração de ouro de uma mina local, de onde saíam aproximadamente 45 quilos de minério por mês. E também onde existem várias histórias que, segundo moradores, são reais, mas que se mesclam com personagens folclóricos, que de certa forma tem ligação com essa história em alguns pontos, principalmente sobre como os fatos ocorreram. Mas com relação a essa parte das criaturas míticas, nós falaremos mais à frente. O trágico acontecimento envolve um homem criado na zona rural da cidade, que cuidava de lavouras e morava em uma casa muito simples no meio de um sítio. Um local completamente tranquilo em meio à natureza. Um de seus parentes, na verdade um sobrinho dele, é que conta que em 1946, a esposa de João Prestes Filho foi para a festa de carnaval na cidade com seus filhos, porém, como o João não gostava do que para ele era a bagunça de carnaval, ele preferiu então fazer algo mais tranquilo e que ele fazia sempre que queria relaxar. Ele gostava muito de pescar. Em Araçariguama, um dos rios que passa por lá é o rio Tietê, uma parte limpa, obviamente, e o João passou horas pescando até que no fim da tarde voltou para casa por volta mais ou menos das 16 horas. Nesse ponto da história existem duas versões contadas por testemunhas da época e outros que repassaram a história aos seus filhos, lembrando que essas testemunhas da época, que então eram crianças na ocasião e hoje em dia são senhores e senhoras, mas que dizem que viram como o João estava depois de tudo e ainda falam que sabem da história porque não se falava em outra coisa, ainda mais numa cidade pequena naquela época. Voltando então à história, uma versão diz que o João, ao chegar em casa, percebeu que ela ainda estava toda trancada, porque a sua família ainda não tinha chegado da vila onde acontecia o carnaval, onde hoje também é o centro da cidade, e era onde estavam os blocos de carnaval. Ele tentou então abrir a janela, mas não conseguiu, e nesse momento notou que havia atrás dele bolas de fogo flutuando. Outra versão conta que ele entrou na casa, que ela não estava trancada, mas estava com as janelas fechadas. O João então foi abrir essas janelas, a do quarto, e foi quando ele se deparou com uma tal bola de fogo, às vezes também descrita como uma tocha, mas que flutuava fora da casa, e quando o João teria aberto a janela, essa bola de fogo entrou no quarto. E ele percebeu que não era de fogo necessariamente, mas sim de uma luz muito cintilante e que pulsava. Nesse momento, o João caiu no chão, assustado e tentando se defender. E foi quando ele começou a sentir parte do seu corpo começar a arder, como se algo o tivesse queimando. Sem ter noção do que era aquilo e o que mais aquilo poderia fazer, mesmo com toda a ardência que ele estava sentindo, ele pegou uma manta, um cobertor, se enrolou e saiu correndo de casa completamente desesperado, em direção à vila para pedir socorro, porque ele achou que ele literalmente estava pegando fogo. Ele correu um trajeto de pouco mais de 2 quilômetros até a casa de uma de suas irmãs e bateu na porta pedindo ajuda, pedindo que ela logo o deixasse entrar e que chamasse um médico. Ela, sem entender muito bem o que tinha acontecido, achando que talvez ele passou por algum acidente com querosene ou algum combustível em casa, começou a pedir ajuda aos vizinhos que ouviram aquela gritaria e começaram a se aproximar para saber o que tinha acontecido.
E quando essas pessoas entravam na casa para ver o João, elas se deparavam com uma imagem completamente assustadora. Era como se o João tivesse sido queimado, mas aparentemente de dentro para fora, ou por alguma coisa que não era necessariamente fogo. Isso porque, da cintura para cima, na parte da frente, a sua pele estava completamente machucada e com aspecto de queimaduras de 2º grau, porém as suas roupas e cabelos estavam intactos, o que demonstra que não foi fogo o que o queimou. Também não havia nenhum odor de substância inflamável. O João ainda estava consciente e ainda desesperado dizia que não foi uma pessoa que fez isso com ele, que não era nenhum acidente, mas o culpado daquilo era algo de outro mundo. As pessoas que o viram ainda dizem que ele parecia tão queimado que era como se a pele dele tivesse derretido literalmente em alguns pontos. Porém, como as roupas estavam intactas, nas partes da pele cobertas por essas roupas, nada tinha acontecido. Conforme as horas passavam, o João apresentava uma piora muito grande. Um vizinho que era enfermeiro foi avisado e chegou lá para poder prestar os primeiros socorros, achando que eram queimaduras por fogo, mas quando ele viu o estado do João, ele pouco pôde fazer para ajudar, já que eram feridas enormes na pele que estava completamente distorcida. É dito ainda que em determinado momento, o João não conseguia nem mesmo mais falar, porque o seu maxilar estava se deslocando. E ele só conseguia murmurar de dor. Há ainda quem conte que a sua carne começou a se separar dos ossos, peito, mãos, dedos, pernas e pés pareciam literalmente derreterem. Sem como ele poder ser atendido ali, o que restava era levá-lo ao hospital mais próximo, porém, mesmo as pessoas o removendo com urgência, ele já chegou no hospital sem vida. Ficou-se então o mistério do que teria acontecido com João. A sua casa foi verificada e é dito que nada inflamável por lá foi identificado, as lamparinas que funcionavam com querosene estavam intactas, não havia nenhum odor de nada inflamável derramado e nem mesmo nada na casa tinha sido queimado, somente ele. Sobre a tal luz que teria atacado João, em Araçariguama, elas eram consideradas comuns na região, sempre assustando as pessoas que se aventuravam pelas estradas à noite. Pouco tempo depois, e até mesmo décadas depois, ou seja, em várias ocasiões, moradores relatam que viam pela cidade, na região de mata, bolas que pareciam de fogo que subiam das montanhas, cruzavam o céu, às vezes até se chocavam umas com as outras e depois iam embora. Algumas pessoas diziam ser assombrações, alguns acreditavam que vinham da mina de ouro, que hoje está fechada. Os mais velhos diziam para as crianças que não ficassem olhando diretamente para aquilo, porque os seus olhos ficariam ardendo. Além disso, alguns meses após a trágica morte do João, o seu irmão, Emiliano Prestes, também presenciou um episódio assustador com essas mesmas luzes. Ele estava caminhando por um bosque de Araçariguama quando viu uma tocha de fogo no ar. Apavorado, ele encostou-se em um barranco quando as luzes vieram em sua direção. E a única coisa que ele pôde pensar em fazer foi se ajoelhar e começar a rezar por sua vida. Ele diz que sentiu um calor intenso, mas por sorte aquilo se afastou e desapareceu. Mas se tanta gente via essas luzes pela cidade, que ninguém de fato tinha certeza do que era, por que isso não foi investigado? Porque esse fenômeno era associado a uma criatura mítica folclórica do Brasil, o boitatá. Como eu disse antes, as roupas que o João usava também não haviam sido queimadas, e concluiu-se que de fato o que aconteceu foi a exposição a algo estranho, como se ele tivesse sido atacado por algo que esquenta mais ou menos como funciona um forno de micro-ondas, que não é um fogo, nenhum tipo de chama, mas tem efeito parecido. Talvez algo extremamente radioativo. A polícia de Santana do Parnaíba pediu a colaboração da polícia científica para pesquisar o caso, mas não se tem os resultados. Porém, pouco antes de falecer, o João, quando perguntado sobre o que teria acontecido, afirmava que não foi uma pessoa, não foi um acidente, mas sim algo de outro mundo, e nesses momentos ele chegava também a citar o tal do boitatá como culpado. E é aqui que esse caso se mistura com outros avistamentos e com essas lendas folclóricas. Para quem não sabe, o boitatá, apesar do nome, é uma serpente de fogo.
Essa palavra boitatá vem do tupi-guarani, onde boi significa cobra e tatá fogo, ou seja, era algo que, parecendo uma serpente de fogo, flutuava pela região e atacava quem tinha contato com ela. A lenda diz que ela atacava quem a olhava. Existem ainda lendas sobre essa criatura onde contam que quem a olhava, além de serem queimados, ficavam loucos. Essa criatura protegeria a floresta dos ataques do homem. Os relatos de bola de fogo ou luzes que atacam as pessoas em região de matas no Brasil é um tanto quanto antigo e muito semelhante sempre ao que aconteceu com o João. Os primeiros registros sobre esse tal boitatá vêm de 1560, onde o padre José de Anchieta disse que os indígenas temiam uma criatura conhecida como boitatá, um ser que vive a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, descrito como um raio cintilante de luz que corria flutuando, por isso a ideia de uma cobra, porque aquele objeto de luz deixava uma cauda luminosa, como se fosse um cometa, mais ou menos. E para os indígenas seria então uma serpente. Essa coisa luminosa algumas vezes atacou alguns membros da tribo que morreram completamente queimados. Essa história foi registrada em uma carta que o padre Anchieta enviou aos seus superiores, ou seja, uma história realmente muito parecida com a de João Prestes Filho. Cientificamente, o boitatá é explicado como um fenômeno natural chamado fogo-fato. Luz que aparece à noite, geralmente emanada de terrenos pantanosos ou de sepulturas e que é atribuída à combustão de gases provenientes da decomposição de matérias orgânicas, mas isso não explica os supostos ataques que os indígenas relatam, e assim como aconteceu também com o João Prestes. Em resumo, o que de fato atacou João Prestes Filho continua ainda um mistério que é associado, como ele mesmo disse, a algo de outro mundo. Na sua certidão de óbito consta como causa da morte queimaduras de primeiro e segundo grau causadas pelo que não se sabe ainda hoje. Algumas pessoas afirmam que ele permanece enterrado na cidade, existe até o túmulo dele no único cemitério da cidade, mas há relatos de alguns moradores de que na verdade ele foi levado para outro local para estudo. Ninguém sabe aonde. E toda essa história se tornou um dos relatos mais assustadores sobre luzes voadoras associadas a OVNIs ou a algo de outro mundo no Brasil. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu, era de fato algo explicado pela ciência, que de alguma forma o queimou, era algo sobrenatural, como alguns acham, ou um meio de transporte ou sonda vinda de fora da Terra, de outro mundo, que acidentalmente ou intencionalmente atacou João. E se foi isso, por que ele? Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.